Fala doutores, fala doutoras, meu nome é Diogo Campos, eu sou aluno da Associação Prudentina de Educação e Cultura e hoje o meu único e exclusivo objetivo aqui é fazer com que vocês saiam daqui entendendo 100% do que é direito público e direito privado. Vamos lá? Pessoal, vamos lá então entender um pouquinho sobre o que é o direito público e sobre o que é o direito privado. Eu tô até passando o slide aí pra gente poder ter uma noção e poder entender um pouco mais. Vamos começar então distinguindo o que é cada um para depois a gente se aproximar. Por que existe a subdivisão de direito público e de direito privado? Pessoal, é importante aqui a gente destacar que nós vamos colocar em polos distintos o que é direito público e o que é direito privado por um único objetivo. Aqui, o interesse almejado são diferentes e a balança é um pouquinho diferente do que a outra, que ao decorrer do vídeo vocês vão entender. Vamos começar então pelo direito público. Pessoal, como já está aí na definição do slide, o direito público é o conjunto de normas que regulam as relações do Estado visando o interesse público. Pontos a destacar, tá? Relações do Estado, tá? E o interesse público. Por que eu estou destacando esses pontos? É nisso aqui que você tem que atentar. Se o Estado está como polo da ação e se a ação, qual é o objetivo dessa ação? Por exemplo, a prefeitura precisa desapropriar uma propriedade para poder fazer uma construção de uma rua ali onde vai ser muito viável para a população daquela cidade, porque vai cortar caminho, vai reduzir, vai ter um caminho alternativo para a população, ou seja, aqui o Estado está presente e o interesse público também está presente. Então aqui a gente tem o direito público em ação, tá? E qual que é a finalidade disso? Que é proteger o interesse coletivo, garantir a administração pública. Ou seja, aqui a gente tem que colocar na balança o interesse público como algo superior ao interesse privado, do direito privado. Qual que é o princípio predominante que você tem que destacar aqui, ó? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Pessoal, por que é importante a gente destacar isso aqui, tá? A gente precisa entender que o interesse público ele é superior que o interesse privado, porque a gente não está pensando somente em uma pessoa, e sim num coletivo, naquele coletivo que a gente pretende atingir, ou seja, as pessoas que vão usufruir dessa rua, tá? E aqui a gente vai ter a supremacia do interesse, ou seja, se tem um particular falando que não quer desapropriar a propriedade dele, né, o imóvel dele, e a gente tem a população inteira almejando por aquela desapropriação, ou seja, almejando aquela construção daquela via pública, aqui a gente tem o interesse público sobre o interesse privado. Qual que vai prevalecer? O interesse público. Princípio, supremacia do interesse público. Grava, Estado como polo, interesse público ali na questão, entre privado e público. O público sempre vai prevalecer. A gente tem até alguns exemplos aqui, ó. Inclui direito constitucional, administrativo, penal, tributário. Todas essas matérias têm um interesse direto público, têm um interesse direto à própria população. Beleza? Vamos entender agora o que é o direito privado. Pessoal, define o conjunto de normas que regula as relações privadas. Ou seja, aqui nós não temos mais uma figura pública, o Estado, e o particular. Aqui são dois particulares. Ou seja, o direito privado vai regular as relações aonde o privado, ou seja, o particular, está junto com o particular. Exemplo, o direito civil. O direito civil vai regular as normas do contrato para que essas pessoas possam pactuar entre si. Ou seja, eu quero comprar algo de você e você tem algo a me vender. A gente vai utilizar o direito civil, a gente vai usar as normas, né, para poder estabelecer regrinhas entre a gente. E aqui, vejam que não tem supremacia, ninguém é maior que ninguém. Aqui a gente tem uma relação de igualdade. Isso que o direito privado, ele regula, igual eu falei para vocês no começo. É importante a gente entender qual que é a diferença de cada um, para na hora que a gente chegar no caso concreto e você for analisar a questão no momento da prova, você vê quem tem supremacia nessa relação. Ou seja, quem é maior nessa relação, quem tem um interesse maior nessa relação, fechou? Qual que é a finalidade então do direito privado? Proteger os interesses individuais, patrimoniais das interações privadas. Ou seja, por que eu vou dar regras para que as pessoas possam pactuar nos limites da lei? Para que
nenhuma parte possa ganhar vantagem nesse momento que estiver pactuando o contrato e para proteger o patrimônio dos dois. Ou seja, se ninguém vai fazer algo ilegal, é meio que muito difícil que a pessoa alcance o patrimônio de forma indevida daquela pessoa. Qual que é o princípio aqui que a gente precisa observar, tá? Princípio predominante, autonomia da vontade das partes, ou seja, lá no direito público, vou até voltar o slide aqui, a gente tem supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público é superior ao interesse privado. Aqui a gente não tem superioridade, é autonomia da vontade. As partes precisam ter vontade de ter uma relação com a outra, ou seja, eu quero vender para você e você quer comprar o meu produto. Ninguém nos obrigou. Já no Estado, é um interesse meio que coercitivo, ou seja, o interesse público vai sobressair sobre sua vontade, independente se você quer desapropriar essa propriedade ou não. Exemplo, direito civil, direito empresarial, direito do consumidor, que vão regular essas relações que eu falei para você. Agora, pessoal, coisas que você precisa destacar. Aqui a gente tem interesses individuais, tá? E o princípio autonomia da vontade das partes. Esses não são os dois pontos que você precisa destacar. Assim como no direito público, a gente vai destacar as relações, a relação do Estado, o interesse público sobre o particular e o princípio da supremacia do interesse público. Aqui, no direito privado, a gente vai destacar os pontos em que o interesse individual das partes e a autonomia da vontade das partes entre pactuar entre si. Vamos entender um pouquinho as diferenças e dar alguns exemplos então. Diferença entre os sujeitos. Como eu já tinha falado para vocês, aqui a gente tem a figura de um poder soberano sobre as condições de igualdade entre o direito privado. Ou seja, no direito privado todos são iguais. No direito público não. O direito público vai sobressair sobre o privado. Tá? Então a gente tem aqui o Estado como autoridade e aqui a gente tem os indivíduos em igualdade, ou seja, na relação entre Estado e o individual, o Estado vai se sobressair. Nas relações entre o privado e o privado, né, o individual e o individual, a relação entre eles são iguais, tá? Não tem quem é maior, quem é menor ou algo do tipo, beleza? Quais que são então as diferenças do interesse protegido? Aqui a gente tem um papel ativo do Estado, né? No interesse público, ou seja, o Estado quer fazer algo, o Estado quer ir atrás pelo foco coletivo, ou seja, pelo interesse coletivo, e no direito público a gente tem a autonomia das partes em pactuar, ou seja, as partes foram atrás uma entre a outra, né? Um queria vender e o outro queria comprar, e aqui o foco é individual, beleza? Na relação individual. Diferença dos princípios. No princípio público, prioriza o interesse público, a coletividade. Já no particular, valoriza a autonomia das partes, ou seja, eu vou te dar regras para que você, dentro da lei, possa resolver o que vocês vão fazer entre si, mas sempre em um estado de igualdade. Fechou? Aqui a gente vai ter o exemplo da área de atuação, né? Um exemplo no direito público, regula a organização do Estado e a ordem social através de leis condicionais, penais, ou seja, a atuação aqui é sobre a coletividade e no privado vai regular contratos, direitos de propriedade, como foi o exemplo da aula, tá? Relações comerciais, ou seja, a gente precisa distinguir o que é cada um para a gente distinguir matéria e distinguir o que o magistrado, no momento em que o problema chegar com o magistrado interpretar aquilo com uma certa prioridade. Então aqui, no momento em que, mesmo que o particular esteja extremamente superior, né, correto sobre o público, o magistrado tem que entender que o interesse público vai se sobressair pelo privado. Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei trazer aqui de forma mais clara possível qual é as diferenças do direito público e do direito privado. Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Falando em comentários, no primeiro comentário fixado eu vou estar deixando para vocês um material escrito, um material complementar para que vocês possam estar acompanhando ali um tempinho antes da prova, ou se vocês quiserem fazer uma revisão rápida depois para repassar a matéria, beleza? Se você tem algum tema que você quer que eu traga aqui no canal, já deixa nos comentários pra gente poder estar gravando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí, deixa like, compartilha para aquele amiguinho, para ele ter certeza e sair dessa aula entendendo super sobre o que é direito público e direito privado. Tchau, doutoras, tchau, doutores. Tamo junto.